o nosso The Real Estate Brasil, que é um projeto que a gente está fazendo para o imobiliário. Vamos entrar agora nos projetos. Eu só vou falar um que é para o imobiliário. A casa é totalmente digital. A casa é um ativo digital, assim como você fazer um Pix. Explica do zero esse projeto, a parte que você já puder falar sobre ele. O que foi, como é que foi que isso surgiu na tua mão e qual que era a ideia por trás, né? Por que isso tem a ver com a blockchain e qual que é o diferencial de um projeto aleatório? Eu sempre comprei imóveis, né, em leilão. Sempre. Sim. Todos os imóveis que eu tenho foram comprados em leilão. O que eu fazia? Em 2010, quando eu fechei minha primeira campanha política, me sobrou um pouco de dinheiro. Mas não era suficiente para comprar um imóvel inteiro. E aí eu comecei a trabalhar, a entender o que era um leilão. Fui lá, quebrei a cara. Errei na primeira arrematação. Por quê? Porque você precisa de conhecimento. Você precisa entender o que você está fazendo, né? É a mesma coisa que eu te der um avião. Se você não souber pilotar, você vai fazer merda. Claro. Então, beleza. Eu comecei a estudar e virei trader de imóveis. O que é trader de imóveis? Uma pessoa que compra uma criptomoeda, que compra um papel dentro da bolsa, ela tem que esperar um pouquinho maturar para vender. Uhum. Pode ser minutos no day trader, ou pode ser dias, anos, como um ativo de leilão. Então eu comprava um imóvel de 200 e vendia ele por 500, 400. Né? E ainda faço isso até hoje. É onde eu penso na minha aposentadoria. Então fui para o leilão e comecei a conhecer esse mercado. E por causa da pandemia, entraram muitos imóveis no leilão. Primeiro, porque as pessoas morreram. Segundo, porque não conseguiram quitar suas dívidas. Muita oportunidade boa, viu? Não é as pessoas morrendo, é verdade, né? Cara, é que infelizmente tem uma correlação aí, é verdade. Então assim, a pandemia tá dando aí, cara, eu não sei quantos imóveis por dia, mas quintuplicou. E 70% não é arrematado. Né? Então, por exemplo, teve um imóvel tem coisa agora... presa em inventário, provavelmente. Dívida com o governo tem que ser liquidada em ativo do falecido. Tudo. O imóvel agora, semana passada, em Alphaville, saiu por 1,3 milhões e o valor de avaliação era de 7. Pessoas até jovens que podem ter feito financiamento de 30 anos faleceram no meio e aí o que acontece com o ativo, que agora é do banco? Cara, eu não tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né? Então o mercado imobiliário agora, ele tá, como é que eu posso dizer? Ele está carente de pessoas que queiram ser donas desses imóveis. Por quê? Leilão é uma fonte inesgotável para você comprar. Sim. Aí você tem inventários, pessoas que não têm dinheiro, mas têm herança e precisam, às vezes, vender um imóvel dentro desse espólio. Para quê? Para pagar as custas. Aí é onde que entra? Eu entro dentro desse jogo. Por quê? Eu vou e compro direto da fonte. Eu compro direto da fonte do leilão, compro direto da fonte dos inventariantes e começo a trazer riqueza para o meu business. E olha a oportunidade. Se tivesse passado a PL, a segunda parte da PL recente do governo, onde o governo poderia ter carteiras na blockchain, olha a quantidade de ativo que o governo está tendo que puxar, né, por causa de qualquer tipo de problema, dívida, escambau, que ele poderia liquidar na blockchain para 1 zilhão de investidores diferentes. Sim. Poderia ser criada facilmente por estado, por município, federal, uma carteira de ativos que você não precisaria comprar um imóvel inteiro porque você não tem dinheiro para isso. Você precisa comprar minúsculas frações. Ou comprar e ter uma administradora por PPP que faria alocação e pagaria para esses investidores. Olha a quantidade de oportunidade que não é aproveitada. Coisa de imóvel parado. Você já comprou um imóvel? Você já tem um imóvel? Não, eu não tenho. Pois é. Se você for hoje num ponto de venda, for numa desses grandes lançamentos, e chegar lá na Exetec, chegar lá em qualquer construtor e falar o seguinte: tudo bem, eu gostaria de comprar um pedaço desse imóvel. Sabe o que vão te dizer? Amigo, não tem como. Eu só vendo unidade. Sim. Né? Ou o time sharing, né? Que você pega um 13 avos, mas você não está comprando de fato. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Só para terminar a explicação. Quando você chega numa construtora e você não consegue comprar um pedaço, você está tirando 90% dos brasileiros. Sim, isso é real. Isso é real. Perfeito. Né? Porque o cara tava numa situação igual eu, ganhando pouco, e aí a hora que ele vai pedir um financiamento no banco, o banco vai olhar o seu score, aí começa, velho, a te lascar. Fora que, né, se ele liga a 3,75, não existe mais financiamento de nada. Aí o cara olha pro salário dele, vê o valor do negócio, desanimador. Desanimador. Hoje em dia, 4 imóveis e meio em 30 anos. Não existe isso. Desanimador total. Desanimador. Então, eu sempre fiz isso, por quê? Porque não me toma tempo. Qual que é o grande problema de você ter empresa? Você tem que estar na empresa, você tem que viver a empresa para que ela dê frutos. O leilão de imóveis eu compro e holdo. Ou seja, o advogado entra depois na ação, resolve a parte burocrática, quando ele me libera as chaves eu vou e vendo.